Vamos com tudo, torcedor rubro-negro do canal Mengão Neles. Dias difíceis, dias de lutas, muita fé e vamos vencermos juntos aí mais essa pandemia, essa crise mundial. Notícias do canal Mengão Neles. CBF discute modelo para o Campeonato Brasileiro. Flamengo tem retorno previsto para o dia 21 e tem já aguarda o posicionamento da Federação do Estado do Rio e tem seu planejamento. O Bruno Henrique assediado por clubes do exterior. E 3 movimentos que o Flamengo também deve realizar ainda nesta janela de transferência. E clubes vendem direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro para o exterior. Então dá um like, aciona o sininho de notificação, isso é importante para mantermos o canal. Compartilhe o canal aí com os amigos rubro-negros e Mengão Neles. CBF discute 35 modelos, 35 fórmulas para o Campeonato Brasileiro após pandemia do novo coronavírus. Dentre essas alternativas diferentes para a realização do Campeonato Brasileiro de 2020, poderá ser por pontos corridos, turno único, depois mata-mata, pontos corridos com 2 grupos, que daria 10 rodadas em cada grupo, e depois 2 chaves. Poderiam colocar 4 chaves regionais, um só no Sul, outro de São Paulo e parte ali de Brasília, de Goiás, outro do Rio de Janeiro e Minas e outro do Nordeste, para que pudesse ser menos viagens longas, Enfim, as fórmulas estão sendo discutidas pela entidade, a CBF, e os times da Série A. E será reduzido conforme o passar do tempo, sem jogos, uma vez que o calendário ficará mais estreito, mais curto, sem espaço e sem tempo. Ainda não há datas de definição sobre o início da principal competição do Campeonato Nacional. Vamos ver aí se nesses últimos tempos aí a humanidade consegue reagir, combater o coronavírus, e a gente possa ter ótimas notícias aí com a volta do futebol, pelo menos sem público, mas daí em breve o futebol sem público pelo menos entraria no calendário, e a indústria do futebol voltaria, não teria arrecadação com bilheteria, o sócio-torcedor iria diminuir, porém cota de TV, premiação por títulos, patrocinadores, ainda estaria em forma de receita para os clubes e sobreviveriam sobre essa crise mundial, e a indústria do futebol não é diferente. O Flamengo tem retorno aos treinos previstos para o dia 21 de abril, mas espera a posição também da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, e quando volta o Campeonato Carioca, com portões fechados. Lembrando que dia 21 de abril se encerra as férias dos jogadores. O Flamengo fez uma estrutura, um gramado excelente, vestiário, um serviço de excelência na Gávea para que possa os treinos voltar lá e quem sabe jogos com portões fechados a gente jogaria na Gávea. Diminuiria os gastos e a estrutura seria excelente para os jogos. Além disso, Jorge Jesus não terá prazo para o regresso ao Brasil. O técnico está com sua família em Lisboa, na quarentena. Irá retornar ao clube quando existirem condições de segurança, ou seja, o pico diminuir e uma proteção de protocolo médico ao Jorge Jesus, uma vez que ele tem 65 anos e está no grupo de risco. Em tempo, Jorge Jesus, ciente das dificuldades financeiras, mercado afora, mundo afora, dá sinais de flexibilidade em relação a valores de conversa para a renovação contratual com o Flamengo, que vê o acordo com tendência natural. O vínculo expira em meados de junho. Estou com boas perspectivas aí do Jorge Jesus renovar com o Mengão. É isso aí, nação rubro-negra. Bruno Henrique assediado por clubes do exterior. Mesmo depois de ter renovado com o Flamengo, o Bruno Henrique foi procurado por clubes do exterior. Os clubes asiáticos, O futebol mundial parado por conta da pandemia do Covid-19, alguns clubes tentam seguir o planejamento, principalmente os asiáticos, uma vez que o pico lá já diminuiu e muitos já começam a voltar aos jogos com portões fechados. Nos últimos dias, clubes prometem salários astronômicos
mesmo sabendo que o jogador renovou há pouco tempo com multa rescisória de 30 milhões de euros e o contrato com o Flamengo, o vínculo, né, vai até 2023. Tomara que o Bruno Henrique fique no Mengão, né? Não acredito que ele saia. 3 movimentos que o Flamengo deve realizar ainda nesta janela de transferência, né? O principal objetivo é deixar, né, o clube com menos sequela possível, né, nessa suspensão do esporte a curto, médio e longo prazo. De todo modo, em campo, o Flamengo ainda deve observar 2 posições. O lateral direito, inclusive Maurício Isla foi oferecido ao Flamengo, chileno de 31 anos, né? Ele joga também como volante, meia, e ele atualmente se encontra no Besiktas. O Flamengo ainda procura um meia, uma vez que o Diego joga um pouco mais recuado, está com 35 anos, tem o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. O Arrascaeta sai constantemente com os jogos da seleção brasileira. O Flamengo ainda procura um meia para a condição de reserva, e se possível um meia novo, como o garoto que queira crescer, né, com o Flamengo, que o Flamengo evolua com um jogador que não custe muito e que tenha a condição de reserva. E principalmente, né, a permanência do Jorge Jesus. Então esses 3 movimentos que o Flamengo deve dar prioridade agora na janela: Jorge Jesus, um lateral direito e um meia na condição de reserva. Boas notícias aí, mediante essa crise toda. Clubes vendem direito de transmissão do Campeonato Brasileiro para o exterior. A CBF não tem voz ativa no assunto. Isso é importantíssimo. O Flamengo, os clubes brasileiros devem seguir o exemplo dos clubes europeus, dos clubes principalmente da Premier League, né, que negocia suas ligas e não tem muito vínculo, né, não é muito independente da entidade. Que a entidade, ela é política, ela é manipuladora, ela ganha de forma financeira em cima dos clubes. O negócio se resume à decisão dos times. Os clubes da Série A discutem 3 propostas e estaria na faixa de 40 milhões de euros, 210 milhões de reais. O rateio será definido por clubes da Série A, 75%, né? Ou seja, 157 milhões, dos clubes da Série B com 20%, 42 milhões, e os clubes da Série C 5%, 10 milhões e meio. Ou seja, uma ótima receita também, inclusive para os clubes menores, né? Que tem que combater a desigualdade social também no futebol. As tratativas avançaram, os clubes preteriram a questão financeira, ou seja, questão financeira não é prioridade. Recusaram inclusive valor maior, em prol de consolidar as marcas a médio prazo no exterior. Os clubes concordaram que o ideal é trabalhar com uma empresa, né, que dê visibilidade, né, fora do país. Haverá adiantamento em valor em todos os casos. Mas tem que estar muito atento também em qual empresa vai escolher. É suma responsabilidade para que não possa haver desvio, não possa haver sacanagem, porque o Brasil, meu irmão, que mata é a corrupção. Então tem que ficar muito atento. Vamos lá, nação rubro-negra, dá um like, acione o sininho de notificação, isso é importante para mantermos o canal. Mengão nele!